Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernandinho Cruz e você vai acompanhar agora o Banda em Pauta, para quem curte tocar e falar sobre banda de música. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje estamos recebendo o professor Dr. Felipe Ximenes Parente. Ele é clarinetista, professor da licenciatura em música e maestro da Banda Sinfônica da Universidade Federal do Ceará. Professor de mestrado profissional da mesma universidade, com pesquisas em banda de música, e é também coordenador do grupo de pesquisa Ensino e Aprendizagem para Grupos Musicais, que é um grupo vinculado ao CNPq. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernandinho. É um prazer estar aqui com você e com vocês, né, para falar sobre um assunto que é muito singular para mim, né, que é banda de música, que é prática instrumental, que é esse campo aí que eu me formei, me construí, né, e hoje a gente está tentando aí passar adiante esses saberes, essas experiências, né? Que ótimo, muito bom ter você com a gente, Felipe. O Muito ponto de partida que a gente está usando aqui em muitos episódios é como que a banda chega na nossa vida, como que ela chegou, porque a banda é o ponto de partida também na vida musical de muitas pessoas, né? Foi assim com você? Como é que tudo começou? bom. Meu início com a aprendizagem musical vem desde basicamente da infância, né? Minha mãe tocava violão e eu achava aquilo muito legal e dei início ao aprendizado de violão. Na época, a gente não tinha um advento da internet com tanta ênfase como temos atualmente, então existiam algumas limitações até que eu descobri as revistas, né? Aquelas revistinhas formativas que tinham lá as notas do violão. E aí comecei esse aprendizado, não conhecia nenhuma música e instituí um modo de tocar. Eu pegava ali na música os acordes que tinham ali embaixo desenhados e vou tocar isso aqui 4 vezes cada um. E foi assim que eu fui tentando aprender, com alguma dificuldade, com os entraves, sem saber muito, sozinho ali. E em seguida eu tive um professor de instrumento, né, violão, guitarra, e em uma das aulas ele disse assim: olha, se um dia você aprender a ler partitura, você vai conseguir tocar todos os instrumentos. Então, esse todos os instrumentos me encheu os olhos. Eu disse: poxa, eu quero tocar todos os instrumentos, né? Então, eu guardei isso, né? Em um momento oportuno, apareceu num espaço que também me fez muito da formação musical, que foi a igreja. Apareceu um professor que passou a ministrar aula de flauta. Não sei se eu achava flauta instrumento de brinquedo para criança, mas ele informou que iria ensinar leitura de partitura. Então isso me encheu, né, Esse de projeto esperança. flauta transverso ou doce? Não, flauta doce, flauta Flauta doce. doce. Flauta doce. Aí esse projeto me encheu de esperança. Bom, agora é a hora de aprender a tocar tudo, né? Ou aprender a ler Resolver partitura. tudo. Então eu iniciei nesse processo, aprendi a tocar flauta, aprendi a ler partitura, iniciei no trompete, e aí na época eu coloquei aparelho dental, e aí troquei do trompete para a clarineta, né? Então assim, passei ali um tempinho no trompete, talvez 3 meses, 4 meses, aprendi ali as notas, coisas simples do instrumento. E aí, aos 13 anos, eu passo a ingressar, né, banda de música ali, mais ou menos, em 2002, 2003, quando eu começo a participar da banda do Serviço da Indústria, que é o SESI. Essa banda hoje, ela infelizmente não existe mais, né, foi fechado, mas no SESI eu tive diversas oportunidades no campo musical, né, dentro da banda de música. E aí, uma dessas oportunidades foi poder participar de festivais. Eu comecei a participar de festivais e tive um festival que foi muito divisor de águas para mim. Foi um festival que aconteceu aqui em Fortaleza em 2005. E esse festival, eu tive um professor de clarineta que abriu a minha mente para a clarineta, abriu a minha mente para a prática em banda,
com a clarineta, né? Que muitas vezes estar ali na banda é um momento muito mais divertido, de diversão, do que propriamente pensar aquilo como uma profissão, alguma coisa do tipo. E quanto mais na idade que eu tinha e que a maioria dos colegas tinha, né? 12, 13 anos ali. Então a gente tocava, era divertido, era legal. E aí, a partir desse festival, eu comecei a ter um olhar mais, poxa, que legal, banda é um negócio que funciona bem, isso aqui. Então quer dizer que o que eu toco aqui de arpejo na banda, eu consigo tocar aqui nesse concerto. Então comecei a ver essas relações, né, instigadas pelo professor, e aí passei a ter um momento de mais foco nos estudos do instrumento e a procurar, né, os professores da banda, outros festivais, etc. E daí surgiu a oportunidade de criar alguns grupos de câmara dentro da banda, né, que é uma coisa também muito importante da área de banda de música. São esses pequenos grupos. Esses pequenos grupos contribuem bastante no processo de formação musical. E um desses grupos foi um quarteto de clarinetes e, em seguida, um grupo de flautas, né? E esse grupo de flautas, esse quarteto, a partir da banda de música, me levou a gravar um primeiro CD com flauta doce, né? Um grupo de flautas doces da Universidade Federal aqui do Ceará, que na época não tinha licenciatura, né? Hoje nós já estamos aí com basicamente 15 anos de licenciatura, e na época não tínhamos a licenciatura, né? Nós tínhamos só o curso de extensão, era uma das primeiras turmas, e na ocasião eles começaram um grupo de flautas, um dos colegas que estava na banda e no quarteto estava nesse curso, e eles abriram, né, essa oportunidade para a comunidade para poder participar. E aí ele nos convidou a participar, e nessa ocasião a gente gravou um CD que se chama O Tom do Chico, né? Foi a minha primeira experiência com gravação, entender como é que funciona, uma série de particularidades e singularidades que me fizeram crescer muito também esse aspecto de gravação, né? E aí esse grupo realmente foi a partir da banda. Em seguida eu comecei Desculpa, essa gravação foi então com um grupo de flautas doce. Exatamente. Saído da banda de música que você participava. Isso, exatamente. A gente criou, né, o grupo, e aí a partir desse grupo surgiu esse convite, né, para participar de um outro grupo que fazia parte do projeto de extensão da universidade, né, e aí nessa ocasião a gente gravou esse material. Que legal. Agora, só para a gente localizar, eu estou conversando com maestros e, enfim, professores, pesquisadores de várias partes do Brasil. Você está na região Nordeste, né? Esse período seu inicial você morou sempre na mesma região? Você continua na mesma região? Fala um pouquinho aí em termos das cidades, onde é o campus da universidade onde você trabalha e que houve essa gravação na época. Bom, eu sou do Piauí, né? Nasci no Piauí e vim para o Ceará ali na infância ainda, né? E aqui eu me construí realmente processo educacional, processo musical todo. Cresceu no Ceará mesmo. Cresceu no Ceará, isso, exatamente. Certo? Bom, e aí depois dessas atividades eu entrei, né, em uma outra banda de música, que é a banda do Instituto Federal, que à época se chamava Cefet, né? Então não tinha essa nomenclatura ainda de Instituto Federal. E quando eu ingressei no Instituto, eu tive uma nova experiência com a mesma formação. Eu passei a enxergar outros repertórios, né? A gente no Instituto a gente tocava um repertório que era bem diferente do que a gente tocava na banda do SESI. Então, existiu essa ampliação do repertório, da visão do que é possível tocar, das possibilidades de se fazer dentro da banda de música. E aí, Felipe, eu corto demais. Não, então, aí você ficou então nos dois instrumentos. Você continuou tocando flauta doce e você foi se especializando, vamos dizer assim, no clarinete. Então, seu instrumento principal ficou o clarinete. Isso. Flauta doce toquei
toco por causa daquela primeira formação que tive. Daquela fase. Né? Então, da fase lá que eu comecei. Então, para mim é um instrumento bem tranquilo, né? Mas, de fato, aprofundamento mesmo, sempre busquei em clarinete. Em clarinete. Que legal. E é legal esse outro ponto que você falou do festival, que é assim, é que nem a gente começou a falar, né? A banda de música, muitas vezes, ela é a porta de entrada pra gente na música. Você começou no violão, né? E um pouco antes a banda, e depois com a banda você, de fato, parece que começou a vivenciar, né? O ambiente. Agora, então, aquele festival em 2005, né? Foi decisivo para você pensar então a música como uma possibilidade de profissionalização, de atuação, de se tornar um músico profissional, professor. Isso, exatamente. Até porque no primeiro momento eu nunca considerava que o que se tocava na banda de repertório poderia ser utilizado para fazer, por exemplo, parte de uma orquestra, né? Uma vez que eu não fazia essa ligação do que era possível, né? Então, a partir do festival que eu tive essa noção de que, então, essa escala aqui, esse arpejo, essa maneira de tocar, tudo isso se encaixa nos concertos. Aí o professor trouxe alguns concertos, algumas músicas minhas mesmo, ele pegou e começou a mostrar, olha, você consegue fazer isso a partir disso daqui, agora você tem que estudar assim, você tem que respirar assim, você tem... Então, assim, a partir daí que eu comecei a ter uma preparação técnica mais específica, né, dentro do contexto da banda, né, do contexto da clarinete. Olhar mais sistematizado, mais organizado do estudo todo. Agora, hoje, Felipe, você tem uma atuação, além de músico e professor, que são dois ramos, né, que exigem uma dedicação para se tocar, para se ensinar, e você está também no meio da pesquisa, né? Você ensina na graduação, na universidade, mestrado. Como que você lida, assim, atualmente com essas atividades diferentes que exigem uma dedicação? Você é muito jovem, já fez graduação, mestrado, doutorado em música, teve experiência internacional e você teve uma ascensão muito rápida, assim, na carreira, né? Muito difícil. Como que você lida? Como que você... Me parece... Me parece que você já trilhou um caminho bastante, assim, né? Como que você lida com essa organização dessas diferentes atividades que exigem tempo, dedicação toda, né? Como que fica isso na sua rotina? É difícil. Imagino. Você conseguir, né, ter uma estrutura de aula interessante, que tem ali, que você consiga motivar os estudantes a aprender e exercer a função de tocar, é uma coisa bem complexa, né? Mas eu trabalho isso de uma maneira o mais confortável possível. Então, eu busco estudar todo dia o instrumento, né? Meia hora, 20 minutos. Né? Não vou mentir para você, raro dia eu consigo tocar uma hora. Então, devagar é e um sempre, esforço, né? É um esforço contínuo, né? É mais ou menos a história do Papaléguas, né? Não é correr muito e parar antes da linha e ficar esperando lá o tartaruga vir, né? Que ela vai acabar passando e você vai ficar dormindo. Então, existe um estudo constante, né, do instrumento, e a gente sabe que tocar, basicamente, é uma atividade física, né? É como se fosse um atleta. Então, você tem que estar em constante atividade, né? Então, sempre eu tento focar. Então, uma das primeiras coisas que eu procuro fazer no dia é resolver, né, esse não vou dizer problema, né? Essa atividade. Então, deixar pago, ali, né? Deixa pago o dia e depois vai buscar as outras coisas. Basicamente, depois das experiências que eu tive com banda, eu me deparei com
vamos dizer, com a realidade. Eu tinha que trabalhar para manter os estudos, eu tinha que trabalhar para conseguir. E, infelizmente, à época, a gente só tinha um curso de licenciatura aqui em música, que era na estadual. O curso era diurno, o curso da federal também é diurno, e isso sempre me deu um entrave de entrar, né, no curso em música, exatamente pelo fato de precisar, a necessidade de trabalhar. Então, eu passo a trabalhar e entro em um curso de licenciatura, mas na área educacional, né? Eu entro para a área da pedagogia e aí passo a cursar pedagogia e fico ali procurando um espaço para exercer a atividade musical e passo a tocar em banda de igreja, que era a minha possibilidade. Tocar à noite, ensaiar final de semana, era o que eu conseguia fazer. E a partir da banda, da igreja, eu consegui também pequenas coisas que me acrescentaram muito, né? Dentre elas, a gravação de um DVD que eu participo como solista. Então, aquela história lá do passado, que o professor disse que eu conseguiria aplicar, acabou chegando, realmente apliquei, né? Então, assim, não foi proposital, não fiz com esse foco, mas chegou nesse ponto, né? Fechou esse ciclo e, para mim, ficou claro que seria possível, né? E provado aí, tem o DVD e tudo gravado. As portas foram se abrindo, né? E você foi entrando. Exatamente. E aí, a partir disso, eu começo depois que eu termino a licenciatura em pedagogia, eu dou algumas aulas de violão, continuo na área da música, passo a trabalhar com grupos, né, grupos de flauta mesmo, ensinar, montar grupos de flauta, reger corais infantis ali, e passo a procurar especialização, né, na área musical e acabo fazendo 2 especializações conjuntas, uma em música especificamente, né, para o meu alento, e uma na área de psicopedagogia, porque sempre me interessou essa coisa de como você aprende, né, e não só como você aprende na escola, mas como é que você aprende música, como é que é o processo musical que se constrói. E aí, a partir das especializações, eu comecei trabalhando em trabalho formal, não musical, né, vamos dizer assim. Eu comecei a ter a oportunidade de ingressar, né, na área da música como professor, e aí eu participei de uma seleção para professor substituto do Estado, e aí, a partir desse momento, eu começo a atuar com a docência em música na escola, né, e aí eu começo a atuar no ensino médio. Tenho experiência de 1 ano no ensino médio e tenho uma experiência de mais 1 ano dentro de um centro referencial em educação, onde a gente trabalhava especificamente música de uma maneira não obrigatória de sala de aula, como artes, mas como uma maneira optativa, o que hoje a gente tem aqui como uma disciplina eletiva. E, em paralelo, eu conseguia ficar um turno na escola e um turno no trabalho formal para ir me estruturando. E aí, depois desse ano, eu saí, né? E passei a atuar somente com música. A partir das especializações, pessoas que estavam lá participando me convidaram a ministrar aula na escola. E aí eu passo a atuar na escola básica com música. E aí foi a hora que eu tive uma abertura, enxergar como se constrói o processo de aprendizagem musical, considerando que eu tive turmas de 0 anos, porque a gente tinha turma de escola que os meninos eram berçário, e a gente trabalhava com musicalização, com violão, com flauta, com a própria clarineta, levava para tocar, para mostrar essas possibilidades. E aí eu tive uma vasta experiência dentro da escola, mais de 7 anos aí nesse contexto, trabalhando de 0 anos até o ensino médio, Fundamental 1, Fundamental 2, com música, com arte, né? E foi um boom muito grande. E aí, a partir disso, eu sempre tive o foco de passar em concurso, né? Para realmente, aí já é aquela coisa mais da vida, né? Me estabilizar e conseguir botar os pés no chão. Construir e aí eu carreira. passo... E aí eu consigo eu faço o mestrado na Universidade Federal aqui uma vez, não consigo passar além da primeira fase, passo apenas na primeira fase, as outras provas eu não consigo. Tento uma segunda vez, né? E em paralelo eu tento um concurso para professor
de um município aqui do estado. E aí as coisas sempre aconteceram assim, bum, sabe? De uma vez, tudo junto. Tudo no Eu bolo. passo no concurso para professor e logo em seguida eu consigo passar no mestrado. Então foi uma história muito complexa, porque eu passei no concurso para professor, estava fazendo as seleções do mestrado, faltava o resultado da última fase, tinha feito há umas 2 semanas anteriores, e estava fazendo os exames para entrar no concurso. E aí eu tomei posse hoje, e no dia de amanhã saiu o resultado do mestrado, e eu pedi exoneração. E fiquei só no mestrado. Né? Então eu considerei, olha, na época o salário era 1.400 e a bolsa era 1.500. Eu disse, olha, eu vou ganhar 1.500 para estudar ou 1.400 para trabalhar. Eu acho que esse momento é a hora de eu focar no estudo aqui, eu vou preferir estudar. Acabou que eu fiquei sem bolsa. Foi um pensamento de vou por tudo ou nada? Acabou que eu fiquei, foi nem com 1.400, nem com 1.500, acabei ficando sem bolsa. Apertou tudo, mas caminhou, andou e resolveu, né? E lá na frente, quando eu consegui entrar no doutorado, aí mais uma vez o destino, né, me fazendo aí essas pegadinhas. Então, eu termino o mestrado, passo na seleção do doutorado e junto com as seleções a gente tem um concurso na universidade, aí tudo junto, defesa, com seleção de doutorado, com seleção para a universidade, que nesse momento passa a colocar no seu quadro professores de instrumentos, vamos dizer, instrumentos orquestrais, né? Porque antes só tinha violão, teclado, flauta, né? Então, passa a integrar e aí abrem, né, 4 vagas para professores de instrumento, e aí eu entro na universidade junto com o ingresso no doutorado. Então, a vida às vezes aconteceu pregar essas peças, de me dar ali atividades conjuntas, né, e que precisam de uma resolução. E às vezes a resolução não foi a melhor possível naquele momento, mas futuramente foi se estruturando aí. A carreira acadêmica, eu acho que é um ponto importante da gente citar, porque a carreira acadêmica ela é longa, né? Ela é demorada, entre graduação, mestrado e doutorado aí, uns 10 anos pelo menos a gente gasta, né? Pelo menos por aí. E o seu histórico foi de rotina apertada a rotina apertadíssima, para mais apertado um pouco e cada vez mais. Agora, tem uma fase que eu vi no seu release, que é interessante a gente falar também dessa experiência que foi no Canadá. A gente se conheceu nesse meio mais acadêmico, né? No Enesim, em 2018, final de 2018, com a Flávia Cruvinel, lá na Universidade Federal de Goiânia, né? E a partir daí que a gente começou a ter um contato. Então, exatamente nesse processo de construir, correr na carreira acadêmica. E essa experiência internacional, uma experiência que poucas pessoas conseguem acessar, poucas pessoas conseguem ter, né, essa experiência internacional. Queria que você falasse um pouquinho o que foi de fato. Eu vi que foi durante o doutorado, foi um tipo de estágio, disciplinas. Como que foi essa experiência para você? Bom, a experiência ela foi a partir de um estudo, de uma pesquisa que estava sendo desenvolvida, né, entre a Universidade Federal aqui do Ceará e a Universidade de Laval, no Quebec, no Canadá, de um professor, colega, ele é professor da universidade também, só que em um outro município do estado. E nessa ocasião surgiram essas oportunidades, né, de estágio em pesquisa lá, né, no Canadá. Então vieram estudantes para trabalhar aqui, né, com pesquisa e conhecer a universidade, né, o Brasil, a cultura, tudo. E foram estudantes daqui para lá, né, para participar desse projeto. No Canadá, né, eu fiquei basicamente um semestre, que é o que eles chamam lá de um período e tudo.
Lá, né, eu tive uma experiência com o laboratório de pesquisa da Universidade de Laval, o laboratório Lafardy, e nesse laboratório a gente trabalhava com a música em espaços informais ou não formais, como diz na teoria, né, para jovens. Então, assim, era uma escola de música, né, que não era uma escola vinculada, uma escola obrigatória, por exemplo. Eles têm a aula de música na escola, mas não era essa escola, era uma escola à parte, né? A gente trabalhava com rock e tal. E a gente teve essa experiência com essa pesquisa, e aí, em paralelo a essa pesquisa, a minha obrigação lá era isso, né? Mas aí, né, bom, estamos aqui, vamos, né, no dizer popular aqui do Ceará, vamos futricar, né? Então, passei aí atrás de possibilidades de tocar, de fazer. Na ocasião, estava lá também um colega que é professor da Federal do Espírito Santo, que é pianista. Então, a gente montou um repertório de clarinete e piano com peças brasileiras, peças clássicas brasileiras, e fizemos uma apresentação, um concerto musical lá na Universidade de Laval, né, na abertura de um congresso, um simpósio, um encontro de estudos, não lembro bem o nome que deram lá. Fizemos a abertura desse processo, desse evento, né, com esse concerto. A partir disso, eu ingressei, né, na banda da Universidade de Laval. Nessa ocasião, conheci um maestro da banda que me acrescentou muito, assim, como músico, como professor, como regente. E aí, a partir dessa banda, eu consegui ingressar em outras duas. Acabou que eu participei de 3 bandas e, assim, é incrível, né? Tanto tempo eu toquei em banda, mas o meu primeiro cachê profissional em banda de música eu ganhei no Canadá. Foi, né? Então, no assim, outro país. Exato. Então, lá participei de 3 bandas, e uma dessas bandas era uma banda profissional que tinha uma didática de ensaio muito automática. Então, a gente basicamente teve 3 ensaios para um concerto. Então, era uma coisa assim bem profissional. O nível musical dos envolvidos Altíssimo. lá era muito, muito bom, muito interessante. E foi mais uma vez, né, enxergar que às vezes nós mesmo, da área, né? Não posso generalizar todos, mas às vezes nós fazemos um parâmetro, né? Orquestra, banda, né? Fazemos esse desnível, né? Quando na verdade não existe desnível, existe na verdade uma igualdade, né? Não deveria existir, né? Não, né? Com certeza não. Então, assim, lá foi mais um momento de enxergar o quanto a banda de música é essa escola formativa em todos os aspectos, né? E foi isso. Então, teve essas 3 bandas, tive a oportunidade de viajar com as bandas, conheci o Quebec, que era onde eu estava, conheci Montreal, que é Montreal para a gente aqui, conheci Ottawa, conheci Toronto. Então, foi uma experiência bacana de estar nesse meio e de construir, né? Porque a banda também não é só esse aspecto musical. Você acaba, nesse processo, tendo uma vivência social e cultural, né? Que me fez entender muitas coisas, né? Então, assim, atualmente eu entendo um pouco, né, da cultura estrangeira, da cultura dele, como, né, que eles estruturam o pensamento, como que eles estruturam as pesquisas, né, como que eles pensam a pesquisa, como é que é a realidade de uma outra universidade que não seja uma universidade brasileira. Né? Então, assim, as nossas universidades, elas têm muitas semelhanças. Então, assim, apesar de estar apenas em uma universidade, eu acredito que as outras universidades das regiões, né, do Canadá sejam, em algum modo, similares em como pensar a pesquisa, como procedimentos didáticos, estruturas curriculares, coisas relacionadas a isso. Muito legal. Essa observação que você faz, eu tive assistindo uma mesa com o professor Marcelo Jardim esses dias,
E ele fazia esse comentário e essa defesa da banda também, porque, de modo geral, realmente parece que as pessoas têm essa visão da banda como um modo de acesso, né? Então, é como se você passa pela banda para aprender, para você poder entrar numa orquestra, por exemplo, né? Que seria um nível mais assim, teria uma coisa, talvez uma construção cultural, obviamente, que falta quando a gente, não sei, de repente parece que tem mais prestígio em ter uma orquestra uma orquestra municipal ou uma orquestra da universidade do que a banda, enquanto a banda tem também as suas vantagens frente a outras formações, a vantagem de estar próximo do público, por exemplo, que é muito mais, não diria fácil, mas é muito mais prático até no histórico de banda, por exemplo, estar nas ruas, estar próximo da sociedade. A gente pode entrar já nesse assunto da sua atuação hoje na Universidade Federal do Ceará, que você trabalha com a banda, né? Tem a banda sinfônica, e você podia começar a falar um pouco desse trabalho e de como acontece, se ela facilita essa aproximação da universidade com o público, com a sociedade, que é um ponto muito importante nos dias em que nós vivemos no país hoje, não é, Felipe? Como você vê isso? Bom, de fato, a gente tem é um rótulo, né, que a gente coloca na banda, igual o rótulo que eu colocava lá na flauta doce para criança. A gente acaba tendo um rótulo da banda como aquele grupo que vai lá para a rua, no 7 de setembro, tocar marcha e dobrado, e acabou. Né? Só o ano que vem agora. Isso, exatamente. Então, e isso é nosso papel, né, como regente, como maestro, como educador musical, como professor, desconstruir isso, né? Mas isso é uma construção social, né, que se tem por muito tempo. Então, como diz Michel Foucault, uma vez que você constrói um conceito, você não constrói apenas um conceito, você constrói outros conceitos. Então, quando você constrói a razão, você acaba construindo um conceito de desrazão. Então, quando você constrói, né, aí o conceito talvez de música popular, marcha, dobrado, você acaba construindo outro conceito, e aí as pessoas podem, né, conjecturar que esse grupo não consegue tocar outras coisas além disso, quando na verdade não é assim, né? E a gente tenta fazer isso na universidade através dos repertórios, né, por uma experiência também que eu tive, né, com banda e com experiência de repertório. A gente trabalha a banda da universidade de uma maneira bem interessante. Na banda, atualmente, trabalham 2 professores do curso de música. Então, a gente tem um processo metodológico, porque é uma banda de estudantes, né? E a gente trabalha da seguinte maneira: a gente inicia, né, ali com a banda de música. A banda de música hoje na universidade ela é uma disciplina do curso de licenciatura, mas ela é também uma extensão universitária, né, onde as pessoas da comunidade podem vir participar da banda. Não só da banda, como das aulas de instrumento de madeiras, metais, né? Temos também instrumento de cordas. E aí o processo, né, se inicia exatamente um professor com os alunos que estão iniciando, né? Esse professor fica com aquele aluno, com aqueles alunos, com aquela banda, durante um período de 1 ano. Né? Nesse período de 1 ano, nós começamos a trabalhar com banda de música, em formato de banda de música, com repertório para banda de música, né? E fazendo com que eles tenham consciência do que eles estão construindo. Construímos um repertório, né? E sempre fazemos apresentações musicais com esse pessoal iniciante. O outro professor fica com a banda de música que já está mais experiente, que consegue tocar um repertório um pouco mais avançado, né? E aí fica essa separação. Então, esse ano que é igual, andam dois grupos juntos. Né? Então, certo. Adiante, a gente tem exatamente o processo de junção dessas bandas. Então, a gente junta as bandas, certo? E o professor passa a atuar junto. Né? Então,
esse grupo fica conjunto e o professor que estava com os iniciantes passa para a banda principal e o professor que estava na banda principal desce para o grupo dos iniciantes, porque existe um trabalho mais específico, mais focado, né? É mais trabalhoso com a banda iniciante. Por quê? Porque precisa construir um repertório, o acesso ao repertório não é fácil, né? Infelizmente, a universidade não disponibiliza ainda a compra desse repertório. Então, a gente tem músicas com grade 1, 1.5, 2, 2.5, né? Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu quero incluir uma música, mas essa música não tem um arranjo que dê para as especificidades daquele grupo. Então, eu acabo fazendo o arranjo da música, né? Então, tem uma outra música que eu quero incluir, mas eu não tenho trompas. Tenho 5 saxofones altos, mas não tenho nenhuma trompa. Então, eu faço uma adaptação da parte da trompa para saxofone alto, para um saxofone alto fazer os 2 saxofones, né? E aí, essa é a primeira parte do processo que a gente trabalha. Além disso, a gente tenta mesclar o máximo possível o repertório, né? E de tocar popular, clássico, e inclusive marchas e dobrados, né? A gente também não extingue essa tradição da banda, né? Essa tradição. Não, claro que não, claro que não. Então a gente tenta focar nesse geral. Eu ia só, antes da gente seguir, você continuar explicando para a gente, muito legal que a banda, então, ela funciona e tanto enquanto uma disciplina de prática para quem é aluno do curso da universidade, quanto um instrumento de aproximação com a sociedade, com a comunidade, porque sendo extensão, então as pessoas podem participar e já cria essa aproximação de universidade com as pessoas todas, né? Exatamente. Aí já temos, além da aproximação, né, da própria apresentação musical, essa possibilidade de se estudar, né, dentro da universidade na banda de música. Então, a nossa aproximação com a sociedade acontece primeiramente nesse momento em que a universidade abre as portas para os estudantes participarem da banda e no momento das apresentações, né? A gente não toca só em teatros, né? Até porque a gente tem um teatro aqui, a gente toca em onde for convidado, a gente está lá, né? E uma coisa muito interessante de perceber no público é quando você toca uma música conhecida, uma música, vamos dizer, da época, abrindo o espetáculo da banda, você ganha todas as atenções. Então, assim, sempre que eu trabalho com a banda de música... Isso! Sempre que eu trabalho com a banda de música, eu tento fazer esse link. Então, eu coloco uma música que é conhecida, que é popular, um arranjo que tem um som legal, que funcione bem, e aí você já ganha um público na primeira música. E a partir disso, você consegue, né, formar agora o público, que é uma coisa que a gente também precisa pensar. A banda não forma só um músico, ela forma um músico e ela forma o público, né, o seu público. Então, a partir daí, dessa primeira música, a gente passa a tocar outras músicas e aí a gente consegue fazer diversas aproximações. Toca um repertório clássico, por exemplo, lá dos balés, e né, e a pessoa escuta o Lago do Cisne, às vezes fundido do que outras peças, a pessoa, poxa, mas essa peça é de orquestra, né? E aí a gente tenta explicar como é que funciona. Acaba que a banda ela tem uma especificação de apresentações que são muito didáticas, né? No ano de 2017, a gente começou isso na universidade. Então, no ano de 2017, eu fiquei sozinho na banda durante um ano. E esse aspecto a gente criou um projeto que se chamava Concerto Didático, que a gente ia nas escolas, né? Com a banda, para música, para os instrumentos, o repertório, como é que se toca, por que se toca aquilo, que banda não é só marcha e dobrada, né? Então, assim, a gente trabalhou durante o ano de 2017 com uma ênfase nisso, o começo ali de 2018,
E aí, em seguida, eu precisei sair, de fato, para fazer o estágio de pesquisa que a gente acabou de falar. Mas a gente trabalhou nesse processo durante mais ou menos 1 ano e meio, indo na escola e trabalhando com esses aspectos dentro da banda. Legal, muito bom. Essa aproximação ela se torna, né, cada vez mais importante. Eu vejo que nós vivemos momentos em que foram trazidos em pauta a necessidade da ciência, da academia e da universidade mostrar realmente a sua participação na sociedade, o serviço que ela presta, né? Além de estarmos confinados estudando e lendo e pesquisando, que às vezes é um pouco distante, né, das pessoas que não frequentam a universidade. Um outro ponto que eu acho também que a gente pode falar é sobre a graduação, o curso de graduação. É só licenciatura que vocês têm hoje na UFC? Quais os cursos que tem e como as pessoas podem acessar? É pelo Enem? É vestibular? Como que está funcionando os cursos de graduação em música para quem tem esse desejo hoje aí na região? Bom, nós temos no estado dois cursos de música. Na Universidade Federal do Ceará, nós temos apenas licenciatura. O acesso à licenciatura da UFC é pelo processo seletivo do Enem. Então, quem tem o desejo de ingressar na universidade pode prestar o Enem, que é dessa forma que se dá o acesso. Pela nota. Pela nota, isso. E, bom, sobre o curso de licenciatura, ele é um curso atualmente que tem uma média, aí, como eu falei no começo, 15 anos. Né? É um curso que busca aí, a formação do professor, certo? Do professor que vai atuar na escola básica. Né? E dentro do curso, né, a gente tem diversas linhas de atuação. Então, você ingressa no curso, você pode optar por aprender e seguir, né, a linha dos instrumentos de madeiras, que é clarinete, flauta, saxofone, oboé, fagote. Você pode ir para a linha dos instrumentos de metais, né, trompete, trombone, trompa, tuba, cordas friccionadas agudas, cordas friccionadas graves, violão, voz, teclado, né? Então, assim, o aluno pode escolher o caminho que ele quer trilhar. Ele tem um momento introdutório que ele vai ter a oportunidade de fazer, de experimentar essas disciplinas, né? E a partir disso elas se tornam optativas, né? Eles vão fazendo de acordo com o que eles consideram necessário. As disciplinas, desculpe, a disciplina de instrumentos, ela é como a disciplina de instrumento, o que chama instrumento funcional, instrumento complementar, e depois ela se torna optativa, e mesmo sendo um curso de licenciatura, vocês têm, então, no curso aí, todo esse leque de opções para as pessoas. Isso não é muito comum, né? É difícil a universidade que consegue oferecer todo esse leque de opções, não é, Felipe? Na verdade, as disciplinas de instrumento, elas são todas optativas, né? Sempre optativa. Sempre optativas, isso. Só a primeira, que é a introdução ao instrumento melódico, que é uma disciplina obrigatória, uma disciplina curtinha de 32 créditos. Certo. E sim, né, infelizmente, hoje a gente tem esse formato que muitas vezes não é atendido, e aí é super compreensível, uma vez que as universidades elas têm um professor de clarineta, um professor de flauta, um professor de saxofone, um professor de trompete, um professor de trompa, e o desenho que foi feito aqui na licenciatura é um desenho desafiador, né? É um professor de madeiras para atuar com todos esses instrumentos. Então aí foi um desafio bem enérgico, né? No caso hoje você, né? Nesse então, caso madeiras você. Né? Exato. Tem colegas da área dos metais também, né? Mas assim, para mim, a priori, então assim, hoje eu consigo soprar, vamos falar assim, em todos os instrumentos de madeiras. Então eu toco um pouco de flauta, toco um pouco de clarineta, clarone, requinta, porque aí já é minha área, né? Mas toco saxofone, toco oboé e toco fagote. Professor, você toca bem? Não, eu sei onde são as notas,
eu consigo entender que se estou tocando afinado ou desafinado, sei como é que você faz palheta, sei como é que você ajusta as palhetas, sei como é que você ajusta o instrumento. Então, assim, eu tenho uma noção básica Uma base, de né? todos os instrumentos de madeiras. Você consegue tocar um parabéns em todos eles? Ah, consigo. Parabéns, Aí, tranquilo. Ah, vamos tocar aqui um Tchaikovsky? Não, vamos por outro caminho, né? Mas, então, assim, esse desafio que é uma estrutura que vem sendo desenhada nas licenciaturas. Eu acho que existem outras licenciaturas que estão buscando esse perfil, né? Que é um perfil desafiador para o professor, né? Mas é o que temos, né? Seria muito confortável para mim dar aula apenas de clarineta na universidade, seria um luxo, né? o céu, Para né? mim seria Um ótimo. luxo. Muito, muito bom, muito bom. Mas, infelizmente, essa não é a realidade e é um contexto desafiador, mas venho tentando fazer o possível para atender às demandas dos estudantes, né, nesse aspecto dos instrumentos de madeira. Então, aí é mais um desafio aí do músico, docente, quanto mais nessa formação, né, que a gente está. Mais um desafio. Um... E eu acho que também, tem uma proximidade também, não é, Felipe? De repente, a gente não sabe em qual realidade os alunos da graduação vão se deparar, vão atuar depois do curso. Se ele vai dar aula numa banda de música, por exemplo, é muito provável que ele vai se deparar com uma realidade dessa, de ter que ensinar vários instrumentos, de ter que se virar nos 30 ali, numa realidade assim, com as suas proporções, né? Obviamente, mas essa atuação que é polivalente, vamos dizer assim, do instrumento, né? Exatamente. É uma coisa que eu sempre digo, né? Sempre instigo a eles, assim. Bom, vocês tocam instrumentos de madeira, legal. Você toca clarineta, muito bom. Vamos fazer uma aula aqui que nós vamos trocar de instrumentos. A gente sempre faz duas aulas em algumas disciplinas que eles trocam de instrumentos. Então, como é tocar isso daqui? E quem é que vai dar essa aula hoje? Ah, vocês vão ensinar para vocês aí. Vocês têm 30 minutos para ensinar o colega a tirar uma nota. Se vira, dá teus pulos aí. Você 30 minutos da aula ele vai resolver. O restante da aula, eu assumo aí, como é tocar esse instrumento? Vamos fazer aqui esse método, entrega lá, vamos fazer isso aqui. E aí a gente vai construindo esse aspecto. E eu acrescento mais, né? Eu sempre digo, olha, não façam só madeiras, não sejam focados. Às vezes a gente tem muito essa coisa, você precisa ter um foco, se você não aprende você não aprende nada. Concordo e ao mesmo tempo discordo. Acho que você deve ter um foco no seu instrumento, focar, buscar, mas não custa nada entender como funciona um outro instrumento de madeiras. Não custa nada entender como funciona um instrumento de cordas, um instrumento de metais. Como é que eu consigo fazer na escola uma banda de fanfarra? Como é que eu aprendo percussão? Como é que toca? Como é que segura uma baqueta? Né? Por que eu não posso aprender um pouco de flauta? Como é que toca a flauta doce? É fácil? Eu consigo, eu tenho uma noção didática de fazer. E um grupo de violões, eu consigo fazer? Então, assim, ter uma noção desse aspecto musical é muito interessante. Não é você ter um aprofundamento em violão, é você conseguir tocar dó, fá, sol, né? E conseguir fazer ali algumas músicas infantis para você poder atuar na escola. Então, assim, ter um foco instrumental, enfatizar, buscar se especializar naquilo, mas também ter, assim, uma possível abrangência, porque a escola, ela não é uma instituição singular, ela é uma instituição plural, né? Em todos os aspectos. Em aprendizagem, em oportunidade. A gente tem escolas aqui que tem banda de fanfarra, tem que dar todo instrumental de banda de fanfarra. Tem outras escolas que só tem instrumentos de cordas selecionadas. Tem outras que só tem instrumento de sopro. Tem outras que não tem nada. Então, assim, onde você vai cair? Você vai o leque conseguir? dos desafios é muito grande, né? Então, dar essa amplitude de possibilidades para o aluno não é exatamente, como eu acho que como você falou, não é ensinar ele a tocar todos os instrumentos, mas é ensinar ele a pensar em diferentes realidades e saber o que eu vou fazer, para onde eu vou, né? Eu acho que isso talvez eu tô com a impressão que sim, né? Tem uma proximidade muito com o grupo de pesquisa que você coordena,
que é esse, o título Ensino e Aprendizagem para Grupos Musicais. Você não fechou aqui no título que grupos são esses, me parece que tem um pouco dessa dinâmica. Queria que você falasse um pouquinho, então, do grupo de pesquisa, qual a relação dele com essa prática que você tem fomentado nas aulas e na banda na universidade. Pronto, o grupo é Metodologias, né, para o ensino e aprendizagem de grupos musicais. Esse grupo ele tem aí um foco, de fato, né, nesses aspectos mais instrumentais. Então, assim, não só banda, mas todas as formações. No último ano, nós desenvolvemos um trabalho, né, no grupo com a construção de peças didáticas para grupos de instrumentos em madeiras, mas a gente também tem trabalhos, né? A partir desse grupo, a gente conseguiu montar uma disciplina para o curso de música de regência em banda de música. Então, a partir desse grupo, eu elaborei essa disciplina e fiz a proposta dessa disciplina que foi aprovada no curso, uma disciplina de regência para a banda de música. Né? Então, assim, o curso tem regência? Tem regência, assim, os meninos aprendem regência, aprendem os princípios básicos, aprendem tudo, né? Mas existe uma disciplina atualmente sobre regência em banda de música, que vai além de simplesmente reger, vai além disso, né? Vai buscar como a compreensão do grupo, como se estruturam os aspectos pedagógicos desse grupo, como se estrutura o repertório, como é que faz, né? Então, assim, esse grupo de pesquisa gerou uma outra singularidade, que é uma disciplina voltada para a área de pesquisa, que é uma disciplina de metodologia da pesquisa em música. Então, em um ano de grupo de estudo, a gente já conseguiu propor duas disciplinas dentro da licenciatura, o que, ao meu ponto de vista, muda a formação dos estudantes. São disciplinas optativas, por enquanto, mas são disciplinas necessárias, né? Considerando o aspecto da banda de música e considerando o aspecto da construção da pesquisa, né? Para esses estudantes, para esse público. Então, a gente já fez essa primeira intervenção no curso. Nós temos esse estudo que foi feito de peças didáticas para instrumentos de madeiras. A gente trabalha com um grupo de estudo também muito associado às extensões, né? Que hoje a gente tem um braço muito forte de extensão de instrumento, e aí os meninos também trabalham vinculados a isso, extensão, instrumentos de sopros, madeiras, metais, cordas friccionadas, né? Banda, camerata, então tem essa ligação também. E atualmente nós estamos desenvolvendo duas pesquisas, né? A primeira pesquisa é um diagnóstico das bandas no estado, considerando aí os aspectos estruturais, pedagógicos, formativos, né? Hoje a gente tem no estado 184 municípios. Desses 184, a gente tem uma média aí de 120, 130 bandas, né? Então, nós estamos com um formulário de levantamentos desses aspectos, né? Para fazer esse quadro do que se vem trabalhando em banda de música e ter essa visão mais geral do nosso estado, que se vem construindo, para também, a partir disso, conseguir propor alguma coisa, né? Eu sempre digo para os alunos, a gente não pode fazer pesquisa por pesquisa. Vou fazer pesquisa aqui, vou apresentar os problemas. Para falar dos problemas é fácil, é muito fácil, né? A gente encontrou os problemas. Como que a gente pode solucionar? Existe alguma possibilidade? Quais são essas possibilidades? E o outro eixo, a outra pesquisa que estamos desenvolvendo se chama Processos de Ensino-Aprendizagem de Instrumentos de Sopros Madeiras. Já é uma pesquisa que foi concluída e a gente está escrevendo aí o artigo, né, para submissão em periódicos. Mas, basicamente, é isso, essas duas pesquisas, né? São essas intervenções que nós conseguimos fazer dentro da licenciatura. Esse grupo também faz algumas transcrições de peças, né? Então, tem uma abrangência bem subjetiva, assim, dentro desse aspecto da licenciatura, né? Infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma contemplação de bolsa. Todos os estudantes trabalham de forma voluntária, então eles vão construindo.
Então, a gente tem basicamente aí 2 intervenções na graduação, né, com 2 disciplinas de cunho formativo para todos os estudantes. Temos intervenções constantes na extensão. Esse grupo também atua na banda de música da universidade. Temos essas 2 pesquisas em andamento, né, e estamos tentando aí construir esse aspecto. Esse grupo de pesquisa ele é coordenado por 2 professores, né, tanto eu como outro professor do curso de música, o professor Jaderson, né, então a gente trabalha juntos nesse grupo, direcionando as pesquisas, direcionando os trabalhos dos estudantes, e é isso. Muito bom, muito legal. A prática da pesquisa, o grupo de pesquisa e essas atividades, os encontros, a reflexão acerca dos problemas, de não só levantar, mas discuti-los qualitativamente, trazer possibilidades de intervenção, como você falou, que chegue na sociedade diretamente através da extensão, que chegue na formação dos alunos. Ele é muito importante para os alunos. Eu penso também, enquanto ele tiver essa perspectiva ou desejo da carreira acadêmica, por exemplo, porque é o que basicamente ele vai seguir fazendo se ele quiser prestar depois o mestrado, o doutorado, né? E também existe o mestrado profissional, você leciona também no mestrado profissional, né? Na universidade. E eu vi também aqui no texto, no Instituto Federal do Ceará. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o curso de mestrado. É um mestrado profissional, né? Se você quiser falar um pouco da diferença do que seria o mestrado profissional, o mestrado acadêmico. Para quem quer alçar, então, aí está terminando a graduação e quer prestar, eu conheço bastante gente assim, que atua em bandas e tenho conversado com mestres e maestros que tem esse desejo, mas não sabe exatamente por onde começar, como fazer, enfim, uma forma de abrir caminhos, né? Falar sobre o mestrado. Bom, o mestrado profissional, ao meu ponto de vista, ele é uma oportunidade plural, né? Uhum. Diferente do mestrado acadêmico, que a sua produção final tem que ser uma dissertação, né? No mestrado profissional você tem aí algumas possibilidades, né? Um leque de possibilidades para se fazer. Então, você pode fazer uma produção artística, inclusive, né? Faz um pequeno artigo ali de 20, 30 páginas explicando como foi o processo e faz uma produção artística. Pode fazer também um trabalho de dissertação, né? Mas o mestrado profissional ele tem um foco diferente, né, aí do mestrado acadêmico. Então, assim, eu fiz o mestrado acadêmico, então o foco era a pesquisa, né? A minha pesquisa durante o mestrado foi a formação do professor de música para atuar na escola, a partir do estágio supervisionado dentro da licenciatura. E no mestrado profissional você encontra coisas práticas, coisas do dia a dia. Então, assim, o mestrado profissional do Instituto Federal do Ceará, né, um mestrado que eu atuo como professor convidado, ele é um mestrado que exige, né, do aluno um produto. Então, assim, qual é o seu produto, né? Então, até brinco muito no programa, assim, não é qual é a sua pesquisa, é qual é o seu produto. Venda aqui o seu peixe, porque existe um produto. Qual é esse produto? O produto pode ser um material didático, uma apostila, pode ser uma proposta de intervenção, pode ser um CD, pode ser uma produção artística. Esse é um produto. Então, uma banda de música, o que seria um produto de um mestrado profissional pensando em banda de música? Ora, você poderia propor uma metodologia para o ensino da banda, né? Você poderia propor um método coletivo para a banda, você poderia propor um método de aquecimento para a banda, você poderia propor um método específico para um grupo de instrumentos, você poderia propor metodologias de como se trabalhar e deixar aquilo transcrito, você poderia produzir uma apresentação artística a partir de um repertório, de uma época, de um compositor, né? Então, assim, dentro da banda de música, aí já de várias possibilidades de produtos que podem ser feitos. Existe uma vantagem
de como é o mestrado profissional, as aulas, né, aqui elas são diferentes do que a gente tem no mestrado acadêmico, que a gente tem uma concentração de blocos, né, no IFCE. Então, o estudante tem um bloco de aulas de uma semana no começo do semestre, uma semana no meio do semestre, uma semana no final do semestre, às vezes tem mais de uma semana. Então, basicamente, num semestre ele tem 3 ou 4 semanas intensivas de aula, né, manhã e tarde, e para o profissional que trabalha, isso é muito bom, porque ele não precisa deixar o emprego, né, e consegue fazer ali com algum esforço essas aulas, né, adequar essa rotina, né? E adequar essa rotina. O mestrado profissional da UFC, ele não tem esse aspecto de concentração em algumas disciplinas, mas ele tem aspectos que algumas disciplinas são desenvolvidas à distância, né? O mestrado profissional da UFC ele é uma filiação com a UDESC, então não é só a UFC, é um conjunto de universidades federais que oferece esse mestrado. E aí, qual a diferença, né? A gente está falando de mestrado profissional no estado do Ceará e a gente está falando de duas instituições diferentes. Então, assim, existe uma particularidade. O mestrado profissional da Universidade Federal do Ceará, o da UFC, ele é voltado especificamente para quem atua na escola básica. Então, ele é específico para professor da escola básica. Né? Então, assim, algum maestro de banda, algum professor de instrumento que queira fazer o mestrado profissional da UFC, ele tem que ter um vínculo com a escola básica, né? Como professor do município, alguma coisa do tipo. Né? A gente tem até muitos colegas aqui que são professores do município lotados como maestro da banda. Então, a função dele de professor é a banda de música. Já o mestrado do Instituto Federal, ele é um mestrado mais abrangente. Ele não é voltado só para a escola básica. Então, é um público que pode estar na escola básica, pode estar no ensino superior, pode ser egresso da licenciatura, né? Então, tem essa possibilidade. Então, nós temos aí isso, mais abrangente. É um mestrado profissional também, né? Mas nós podemos observar duas estruturas diferentes. Estrutura de ingresso, como é o processo de ingresso, estrutura disciplinar das disciplinas, dos conteúdos, né? E, basicamente, o trabalho final. Né? Eu considero o mestrado profissional uma oportunidade muito interessante aí para profissionais, né, da área das artes, da música, que tem, né, esse interesse de fazer, mas que muitas vezes encontra aí o entrave do tempo, né, e da disponibilidade de estar. As estruturas mais comuns no mestrado e doutorado acadêmico realmente tem um comprimento de crédito em muitas disciplinas, às vezes terça-feira à tarde, quarta-feira de manhã, que é realmente difícil, né, Felipe? Nós estamos caminhando aqui para os momentos finais. Não podemos deixar de lembrar também, né, de citar que a gente está vivendo o fatídico julho de 2020, em pleno confinamento, né, do coronavírus, a Covid-19, essa dificuldade que pegou todo mundo. Se você quiser, em poucas palavras, falar um pouco como a universidade tem encarado, como você tem encarado essa necessidade de distanciamento, quais as perspectivas aí para os próximos passos. Tem sido uma dificuldade, né, Felipe? Manter as ações, as aulas, tudo à distância. É difícil, né? Exatamente. O ser humano ele é um ser social, né? Então, a gente carece, né, de estar em sociedade. Mas, atualmente, eu vejo o momento da pandemia como uma oportunidade, né, de aprendizado. Oportunidade de aprender, de se reinventar. Dentro da universidade, esse processo parece, às vezes, um pouco desgastante, um pouco conturbado, né? Porque a gente tinha uma estrutura de aula, a gente tinha uma estrutura de curso, e hoje a gente se encontra frente a uma situação que a gente não tem controle, né? Basicamente, assim, da situação. Então, sair da zona de conforto gera incômodo, né? Então, quando começou a pandemia, eu tive esse incômodo, foi ruim, eu gosto muito de ficar em casa, mas não gosto de ficar em casa obrigado, né?
Então, teve esse desconforto, né? Mas atualmente eu enxergo a pandemia, a situação atual, como uma oportunidade de se reinventar. A gente viu muitas coisas se reinventarem, tanto de congresso, tanto de atividades online. A gente participei recentemente de um festival que foi riquíssimo, com muitos professores, né? Jamais um festival daquele, com aquela quantidade de professores, poderia ser presencial, né? Não se tem dinheiro para manter toda aquela estrutura, né? Não faz o mesmo papel do presencial, mas possibilita um ramo de aprendizagem. Né? Exatamente. Então, assim, para mim foi um momento de reinvenção em todos os aspectos. A universidade vem se preparando agora para a retomada do semestre, agora em agosto, e a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos, né, em paralelo aí. Por exemplo, eu mesmo gravo algumas peças de banda nesses instrumentos aí que eu sopro, né? Então, assim, eu faço as vozes junto e aí publico a música, né, no canal do YouTube, compartilho com os estudantes, né, para eles se motivarem a estudar. Estou com outros projetos, né? A gente também tem um grupo de choro aqui, que eu toco clarinete, então a gente acaba gravando, cada um na sua casa, e fazendo uma edição de vídeo, e montando um vídeo do grupo, né? Recentemente eu passei a atuar com um grupo de maestros aqui, que a gente está montando um repertório, né, de banda, cada um tocando o seu instrumento, e aí nós vamos juntar isso num vídeo e fazer. Então, assim, eu acho que essa situação de pandemia é uma situação muito difícil, mas que depende muito do olhar, né? Eu entendo que existem situações que são mais complexas, que são mais vulneráveis. Não estou desmerecendo essa situação, não estou dizendo para não fazer, mas é muita coisa do meio copo, né? Você enxerga meio copo de água ou meio copo vazio, né? Então, assim, eu preferi enxergar de um outro ponto, de uma oportunidade de se reinventar, de recriar. Estou recriando aí a minha docência como professor, estou recriando as minhas práticas musicais, estamos recriando a banda de música. Existe uma infinidade de vídeos de bandas de música, concertos virtuais no YouTube, mas cada um na sua casa. Então, assim, é um momento de reinvenção que dói, é doloroso, é difícil, mas se está acontecendo. Espero muito que possamos voltar ao que estávamos antes, né? Porque é muito confortante viver dentro em sociedade e fazendo parte dessa sociedade a banda de música, que é um espaço, assim, para mim particularmente, é muito divertido, é muito família, para mim é muito bom estar nesse contexto. É verdade, tentando, reinventando para prosseguir em frente e na esperança de que tudo volte, né, o mais breve possível aí, para a gente estar junto, para a gente poder fazer uma bela de uma aglomeração com as bandas, né? Por favor. Pessoal, sim. Nós estamos chegando então ao final desse bate-papo muito gostoso, muito produtivo com o professor doutor Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria abrir aqui ainda mais uma vez microfone para você, caso tenha ficado algum tema que a gente não entrou, algum assunto, alguma coisa que você queira falar, também quiser deixar seus contatos, de repente o site, o contato da universidade, para quem quiser fazer contato, enfim, microfone aberto aí, muito obrigado por ter participado. Bom, eu que agradeço, né? Para mim foi muito gratificante estar aqui nesse momento, compartilhando um pouco do que foi a minha experiência musical, do que foram, né, as minhas vivências em banda de música. De contato é bem fácil o Instagram, né? Já que hoje a gente tem muita reverberação das redes sociais. Meu Instagram é Felipe Ximenes, Felipe underline, né? Linha abaixo, Ximenes, linha underline. Você encontra fácil lá. Estamos sempre disponíveis. Temos um site, que é o site Ensino de Madeira, e aí no final, Madeira com 2 As, né? Ensino de Madeira.com, que é um site onde eu compartilho os materiais que eu desenvolvo na universidade,
a minha pesquisa de doutorado está compartilhada lá, o material que foi feito, materiais de musicalização, peças específicas para instrumento de sopros, madeiras, que é uma coisa que a gente tem muito pouco, né? Então, tem lá esse material. E eu gostaria de encerrar com uma frase, uma coisa que eu realmente comecei a internalizar como muito importante para o nosso aspecto, que seria sobre a questão musical, né, que perpassou toda a minha vida, né, e que eu acabei construindo, enxergando isso, né, que é exatamente, não adianta de nada, né, se você tem ou se você teve, né, a ideia musical mais linda. Olha, sua ideia musical é super linda, você tem uma ideia musical assim, belíssima, né? Se você não tem ferramentas, se você não tem técnica suficiente para expressar, você não consegue fazer nada, né? E essa técnica, essas ferramentas, elas estão dentro da escola de música, né? E a escola de música, para mim e para muita gente aqui do estado, é a banda de música. Então, estar dentro da banda de música é ter a oportunidade de acessar essas ferramentas, de acessar essas técnicas e conseguir expressar a sua mais bela ideia musical, né, e compartilhar isso com os demais. Então, por aqui eu encerro a minha fala, agradeço o convite, né, e estamos aí super abertos a parcerias, enfim, o que precisarem aí de material, né? É bem tranquilo. Então, procure lá, tem lá no Instagram e tem também aí o site Ensino de Madeira, beleza? É isso. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, que bela reflexão, obrigado, Felipe. Lembrando então que você pode acompanhar o Banda em Pauta pelo YouTube, também nas plataformas de podcast, nas principais plataformas nós vamos compartilhar esse podcast em formato de áudio nas plataformas, né, mais conhecidas aí. E nas redes sociais também você pode encontrar o link, o encaminhamento, as propagandas aí nos meus perfis pessoais, Fernandinho Cruz, Instagram é fernandinho.cruz, Facebook Fernandinho Cruz, a página e também o meu perfil pessoal. Muito obrigado para quem ficou até aqui conosco. Até a próxima e viva a banda de música!